Olá, eu sou Marília Parreiros, mestranda do Instituto Federal Goiano, do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, e hoje vamos falar um pouco sobre as exigências nutricionais de tilápia, e a docente responsável é a professora doutora Sibeli Minava. Antes de falar propriamente dito sobre a nutrição de tilápia, dar um breve histórico sobre como começou os estudos e as publicações sobre os requerimentos nutricionais dos peixes. Em 1973, foi publicado o primeiro requerimento nutricional envolvendo a piscicultura, que foi de truta, salmão e do catfish, na época um dos peixes mais produzidos da aquicultura. Depois, em 1977, surgiu os requerimentos nutricionais englobando todos os peixes tropicais, os peixes de águas quentes. Em 1981, surgiu o requerimento nutricional dos peixes de água doce. E em 1993, juntou os dois requerimentos, tanto dos peixes de águas tropicais, quanto de água doce. E em 2011, a publicação mais recente dos requerimentos nutricionais de peixes, englobando ainda os camarões. E em 2010, foi publicado pelo Wilson Massamito Furuya as tabelas brasileiras para a nutrição de tilápias, porque a produção de tilápias hoje é a maior proporção das pisciculturas do Brasil. Então, ou seja, é o peixe mais criado hoje no Brasil. E, consequentemente, é o que tem mais informações. E aí, Furuya compilou todas as tabelas brasileiras de nutrição para a tilápia neste livro. A tilápia em si, ele é um peixe da família dos ciclides de origem africana, onde os gêneros Salopterodon e Oreochromis e seus respectivos híbridos são os mais cultivados na piscicultura hoje. Por quê? Eles são os que têm o melhor rendimento, melhor características para a produção. Sendo a tilápia do Nilo a mais difundida. A tilápia do Nilo é criada em mais de 30 países. E a temperatura de criação desses animais ideal é de 25 a 31 graus Celsius, é onde eles têm os melhores desenvolvimentos. Com o oxigênio dissolvido maior que 3 mg por litro, pH de 6 a 7, amônia menor que 0,08 mg por litro, e a porcentagem de proteína bruta da ração varia de 28% a 42%, sendo que nas fases iniciais de alevinos, após larvas e alevinos, a necessidade de teor de proteína bruta é bem mais elevada, que é em torno de 42%, na pós-larva chegando até 50%, e 28% de proteína bruta já é na fase de engorda, de 28% a 26%, sendo mais utilizados de 28% de proteína bruta. Então, esse teor vai variar com a fase de criação. E a energia digestível da tilápia, ela tem que estar entre 8,5 e 9,5 kcal de energia digestível por grama de proteína bruta. A nutrição de tilápia hoje é muito importante, até mesmo pelo cenário produtivo que ela se encontra. A produção mundial de tilápia em 2013, ela foi mais que 30 milhões de toneladas produzidas. Hoje, com certeza, esse dado é bem mais superior. E no Brasil, no último dados da PeixeBR, no anuário que saiu em 2021, referente à produção de 2020, mostrou que a piscicultura brasileira teve um acréscimo de 5,93%, produzindo 802.930 toneladas. E da tilápia em específico, esse aumento foi de 12,5%, produzindo um total em 2020 486.155 toneladas. Esse acréscimo é referente ao que foi produzido em 2019, se consolidando, então, com uma espécie de peixe mais produzida no Brasil, 60,6%. O Brasil se encontra como o quarto maior produtor do mundo de tilápia.
Andando junto com a nutrição, para entender a nutrição, para fazer, entender essas exigências nutricionais, deve-se conhecer a anatomia do trato gastrointestinal do peixe. A tilápia é um peixe onívoro, e o seu trato gastrointestinal nos mostra isso. Ou seja, possui um intestino médio, com suas curvaturas, dobraduras, bem típicos de peixes onívoros, onde está também o fígado, os secos pilóricos. Aqui no parte do estômago também são secretados alguns sucos gástricos e enzimas, mas essa região são as responsáveis pela secreção de enzimas, produção e secreção de enzimas aqui no intestino, que vão fazer a digestão e a absorção e depois a metabolização dos nutrientes. Conhecer o hábito alimentar do animal nos proporciona conhecer também qual que vai ser o comportamento do alimento nesse trato gastrointestinal, de entender a digestibilidade dos alimentos para formular a ração. As exigências nutricionais, elas também vão variar conforme o sexo, a linhagem, o sistema de criação, a saúde e a temperatura desses animais. A saúde em si, porque também vai a imunidade do animal está diretamente relacionada com as suas exigências nutricionais sendo supridas. A tilápia, ela tem um dimorfismo sexual, apresenta dimorfismo sexual, onde o macho cresce mais do que a fêmea. E por isso que nas pisciculturas comerciais, 99% da produção de engorda é com o macho, pois eles apresentam melhor rendimento de carcaça, melhor crescimento, etc. E isso faz com que eles faz com que machos e fêmeas tenham exigências bem distintas, só que ainda não tão estudadas. O que sabemos é que existe. E no caso dos machos, tem que atentar sim pela questão de deposição de músculos, diminuição de gordura na carcaça e etc. E nas fêmeas, pela questão da maturação sexual e do desenvolvimento das ovas, principalmente. Então, linkadas à reprodução. A linhagem, também tem linhagens melhoradas geneticamente que vão exigir mais nutrientes do que em outras. O sistema de criação é porque sistemas cada vez mais intensivos, consequentemente, têm exigências nutricionais maiores. A imunidade, que vão influenciar, inclusive, na imunidade e precisar ou não de aditivos que favoreçam a imunidade do sistema imunológico do animal. E a temperatura, porque os peixes, eles são animais pecilotérmicos, ou seja, eles regulam a temperatura corporal com o meio. Como como a tilápia é um peixe tropical, com baixas temperaturas, ela diminui a sua alimentação, consequentemente, diminui suas exigências naquele período, para a metabolização e manutenção do seu corpo. Ao mesmo tempo, ela vai ingerir menos, então ela também vai exigir que seja uma ração super completa, porque ela vai consumir menos nesse período. Então, o nutricionista tem que saber lidar com essa questão da temperatura para que não haja prejuízo durante as fases de menor consumo. Consequentemente, também, em temperaturas elevadas, o consumo aumenta bastante. Nos peixes, é considerada para a formulação da ração a energia digestiva. Por quê? Porque as perdas via urina e pelas brancas, elas são muito pequenas, então chega a ser desprezível, considerando então a energia perdida nas fezes. Os onívoros, como a tilápia, eles usam bem os carboidratos como fonte de energia. Em geral, peixes, eles, como um todo, eles não são tão adaptados, eles metabolizam muito melhor a proteína como energia e lipídios do que o carboidrato. Porque, se for fazer uma comparação, os peixes com animais terrestres, eles estão mais similares ao hábito dos gatos do que um onívoro propriamente dito. Diferencial onívoro herbívoro carnívoro, os peixes eles vão metabolizar melhor proteínas e lipídios, tanto para crescimento muscular quanto para a fonte energética.
Entretanto, a gente sabe que a proteína ela é um ingrediente caro na ração. Então, os peixes onívoros, apesar de ter essa tendência de metabolizar e digerir melhor as proteínas e lipídios, eles usam bem o carboidrato como fonte de energia. Ainda mais a tilápia, porque ele é um peixe super adaptado. O peixe, a tilápia ela tem uma adaptabilidade à ração muito grande. Então, tem se mostrado muito eficiente o uso de carboidratos como fonte de energia. E a proporção de energia digestível e proteína digestível fica em 10 kcal por grama de proteína. E essa relação aumenta com a idade. Por quê? Porque quanto mais jovem, mais proteína ainda precisa. E aí essa razão tende a diminuir. E quanto mais adulto, então menos proteína exigível. E aí essa relação energia digestível e proteína digestível aumenta. Por isso que a gente vê as rações iniciais com teor de proteína bem maior e mais caras, consequentemente. Então, a fibra bruta é de 3 a 5%, tanto o excesso como a falta não é bom para o desenvolvimento do animal, do trato gastrointestinal do animal. E na fase de reversão sexual da tilápia, porque como o macho representa um melhor desempenho, hoje os alevinos eles são revertidos, não só pelo desempenho, mas também evitar a proliferação dentro do plantel e heterogeneidade, porque a tilápia ela chega à sua maturidade sexual muito jovem, as fêmeas, e a energia vai ser despendida toda para a reprodução, ela não cresce. E isso começa a trazer problemas de alta densidade, porque reproduz muito dentro daquele viveiro do tanque-rede, causando impactos ambientais e impactos na própria produção. E então essa fase de reversão sexual dentro da fase ali inicial, depois pós-eclosão pós-eclosão dos ovos, né, da reprodução, é muito importante. E ali exige mais fontes proteicas de origem animal, que a ração venha com fontes proteicas de origem animal, e níveis de fibra bruta menor que 3%. As proteínas, como falei, é a principal nutriente para a produção dos peixes, e não só em termos de quantidade, mas também em qualidade. As proteínas que devem estar incrementadas dentro dessas rações da tilápia, ela tem que ter aminoácidos equilibrados, balanceados e em quantidades, tanto em presença como em quantidades adequadas, para que garanta um bom desempenho. Isso, independente se vai ser de fonte, essa proteína de fonte animal ou vegetal. Pode ser usado alimentos, então, de origem animal ou vegetal, independente disso, os aminoácidos eles têm que estar numa quantidade, numa proporção adequada. E por isso que os perfis e a biodisponibilidade dos aminoácidos desses ingredientes que contêm alto valor proteico devem ser avaliados criteriosamente para evitar qualquer deficiência dentro da criação, causando prejuízos e até mortalidade desses animais. Os aminoácidos muito importantes, todos são, né, assim, dentro dos aminoácidos essenciais, todos são. No próximo slide vamos ver as relações dos aminoácidos essenciais dos peixes, da tilápia especificadamente. Mas a lisina, a metionina, a trionina e o triptofano são importantíssimos para a tilápia. Então, dentro deles, né, que são aminoácidos essenciais, tem a arginina, também, né, são essenciais, a arginina, a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, trionina, triptofano e a valina. Todos esses aminoácidos têm que estar presentes nas rações das tilápias. Claro que cada uma na sua quantidade adequada, né? Cada um numa proporção adequada. Um ponto-chave que a gente tem que entender é que os estudos também ainda precisa-se de mais estudos para saber o quanto desse aminoácido precisa na fase de juvenil, a concentração que precisa na fase de alevinos, a concentração que precisa na fase de engorda, que varia. Só que ainda a gente não tem dentro da tilapicultura um número exato do que seria, né, o adequado para cada fase.
E isso ajuda a gente não superestimar nem subestimar os níveis necessários de aminoácido ou em teores de proteína dentro da ração. A lisina está mais presente, né, tem maior quantidade no organismo da tilápia e, consequentemente, vai ser, em termos de teor, a mais requerida, em porcentagem. Sua exigência é de 5,8% da proteína da ração. A metionina é o aminoácido mais limitante, no caso, com fórmulas-se rações à base de soja para a tilápia. Mas, independente disso, ela também, no geral, ela é calculada na base em relação à lisina presente, ou seja, a metionina e a cistina estão em teores chegando a 60% da lisina na ração, sendo que o mínimo é 0,54% na dieta. Ou seja, dificilmente acontece isso, mas só para ficar claro. Às vezes, o que dá o mínimo de 60% da lisina da dieta não chega a 0,54%. Então, tem que colocar a metionina pelo menos a 0,54% na dieta. A suplementação de metionina para tilápias acima de 350 gramas, ela tem se mostrado eficiente e melhoras em algumas características ou técnicas, como conversão alimentar, ganho de peso, rendimento de filé e diminuição da deposição de gordura na carcaça. A treonina é outro aminoácido importante e tem que estar presente na ração numa concentração, numa quantidade, em um nível que represente 70% da lisina. Quando essa formulação da ração está sendo formulada, né, quando a ração está sendo formulada baseada na proteína ideal. Sim, o que hoje a gente vê é que ainda há uma falha dentro dessa compilação de uma quantidade de aminoácidos essenciais dentro dessas fases, porque há muitas rações com teores proteicos superestimados na ração. E o conhecimento desse papel dos aminoácidos dentro da criação e da tilápia mostra que se conseguimos compilar a quantidade desses aminoácidos essenciais de forma adequada e equilibrada, vamos diminuir a necessidade desses teores de proteína, que hoje a gente fala que ele vem de 28% a 42% de proteína bruta. Muitas vezes a gente vê valores superestimados que acaba trazendo desperdício e prejuízos financeiros. Então, a tendência é substituir esses alimentos proteicos de origem animal por vegetal, que são fontes mais baratas, e também, dentro diminuindo, mudando esses alimentos, né, colocando esses teores proteicos como fonte vegetal, adicionando aminoácidos sintéticos, para que diminua esses teores proteicos, mas continue com a boa digestibilidade, diminuindo estresse por nitrogênio e desperdícios proteicos na criação. O farelo de soja hoje é muito utilizado como fonte proteica vegetal, mas ela tem uma desvantagem que são os fatores antinutricionais, deficiências em aminoácidos sulfurados, como a metionina, tem um menor valor de energia digestiva se comparado a fontes proteicas animal, e menor valor de cálcio e fósforo do que, por exemplo, também a farinha de peixe, que é uma fonte de proteína animal, e essa relação cálcio-fósforo é muito importante para o desenvolvimento dos peixes. Então, hoje, para suprir essa deficiência, tem usado muito aminoácidos sintéticos, reduzindo assim o teor proteico também dessas rações, porque aí adiciona-se esses aminoácidos essenciais sintéticos que vão ser absorvidos de forma direta, diminuindo as perdas, né, pelas fezes e convertendo com maior eficiência em músculo. É muito importante estudar mais sobre essas exigências e as exigências desses aminoácidos para a tilápia em diferentes fases, e também a digestibilidade desses aminoácidos nos alimentos e ingredientes utilizados,
para quantificar a quantidade exata e se há necessidade realmente da suplementação com aminoácidos sintéticos. E o conceito de proteína ideal tem sido muito utilizado e com sucesso para a obtenção de reações com menor teor de proteína bruta. Os lipídios também são usados de forma eficiente pelos peixes como fonte energética. Então, ele é uma ótima alternativa para fechar a energia digestível da ração. Como eu falei, os peixes, eles degradam muito bem, digerem muito bem os lipídios. E ainda eles têm influência, sim, na composição da carcaça. Então, adicionar lipídios nessas rações poliinsaturadas convertem também em óleos poliinsaturados no músculo dos peixes, né? No pescado. A suplementação com ácido linoleico conjugado melhorou o teor de proteína no filé de tilápia, mas também, mesmo acrescentando esses óleos, né, os lipídios, e que há, sim, uma mudança na deposição no filé desses lipídios, mas também há um limite, né? Então, ou seja, não por mais que você acrescente, não aquela quantidade que você acrescenta que vai ser depositada no músculo totalmente. Então, hoje, a quantidade de lipídios de linoleicos, por exemplo, que é adicionado na ração, se converte, é depositado no filé no máximo 1,61 gramas a cada 100 gramas desse filé. Os minerais também são outros nutrientes muito essenciais e importantes para o desenvolvimento da tilápia. O equilíbrio de cálcio e fósforo é algo que deve ser bem atento, então, que o nutricionista deve se atentar, porque o desequilíbrio afeta negativamente tanto a absorção de zinco, magnésio e ferro, que são minerais muito importantes no metabolismo dos animais e na saúde desses animais. Então, para a tilápia, essa relação deve ser de 1 para 1 ou de 1 para 1,5. Pode variar essa necessidade dependendo do sistema de criação, mas hoje, falando do sistema intensivo, essa proporção que se pratica. Hoje, os peixes, normalmente, naturalmente, eles conseguiriam esses sais minerais pela própria difusão da água, né? Então, engolir a água, passar pelas brânquias, haveria essa troca e absorção desses minerais na corrente sanguínea, mas se tratando de sistemas de criação de cativeiro, que já é um ambiente mais controlado, fechado e que precisa muitos animais compartilhando aquele mesmo espaço, além do estresse, esses minerais precisam ser suplementados na ração. Do contrário, pode trazer problemas como a redução do ganho de peso e piora na conversão alimentar, especialmente se houver deficiência de fósforo. O fósforo ali também está intimamente ligado com a mineralização óssea. Então, o mínimo que deve ser dentro dessa ração é 0,25% de fósforo disponível. E o que a gente sabe é que, como está sendo utilizado mais ingredientes de origem vegetal para a produção de ração da tilápia, é necessário também o uso da fitase, porque em alimentos de origem vegetal, o fósforo está muitas vezes imobilizado como ácido fítico, e que precisa dessa enzima fitase para ser quebrado e disponibilizar o fósforo. Só que os animais não produzem essa enzima, então essa enzima deve ser adicionada na ração. Ao ser adicionada, ela melhora a digestibilidade da proteína, a disponibilidade de cálcio, fósforo, zinco, manganês e magnésio, reduzindo os níveis de proteína na ração e de fósforo, que são dois fatores muito importantes na parte de depreciação da qualidade da água da piscicultura. Porque tanto o fósforo como o nitrogênio, que está ligado, que é a base ali da molécula da proteína, são responsáveis pela eutrofização da água. E essa eutrofização exagerada dentro da piscicultura traz problemas ambientais e problemas também na qualidade da carne. Os minerais
como cobre, zinco e ferro, eles também desempenham funções importantes e precisam estar em concentrações adequadas. O cobre, por exemplo, se ele ultrapassar 320 miligramas por quilo, ao invés de ele começar a trazer benefícios, ele começa a trazer toxidez, porque ele começa a alterar as funções hepáticas do organismo, podendo levar o animal até a morte. O zinco, já ele precisa de um teor de uma concentração de 79,5 miligramas por quilo, no mínimo, né? Porque ele é importante nas ações enzimáticas, tem funções ativas, ele é importante nas ações enzimáticas, tanto ativamente como com fator, e essas ações enzimáticas é essencial para o metabolismo total do organismo do peixe. E a deficiência do zinco vai acarretar problemas hematológicos e metabólicos. Então, ou seja, ele tem que estar níveis abaixo de 79,5 miligramas por quilo, já pode começar a aparecer problemas sanguíneos e metabólicos. O ferro, ele precisa estar numa concentração mínima de 60 miligramas por quilo, e a sua deficiência reduz a hemoglobina de um hematócito, desencadeando a um quadro de anemia, que se for muito profunda pode levar o animal à morte também. As vitaminas, elas são cofatores, também trabalham com fatores enzimáticos, como alguns outros minerais, que eu falei do zinco, e também atuam no sistema imune dos animais. A vitamina A, ela é uma das vitaminas importantes para a tilápia, e ela precisa estar numa concentração mínima de 4,704 UL por quilo, para um bom ganho de peso. E 4,138 UL por quilo para garantir uma imunidade adequada, porque a deficiência dessa vitamina A, ela vai afetar a produção dos glóbulos brancos e eritrócitos, que são células responsáveis pelo nosso sistema imune. Pode aumentar, sim, a mortalidade. Causas de isoftalmia, porque a vitamina A também tem uma importante função para a manutenção da visão. Problemas de catarata e hemorragia na nadadeira peitoral. A vitamina C, hoje, ela é muito utilizada na piscicultura também para melhorar o sistema imune dos animais, diminuir o estresse. Concentração mínima de 420 miligramas por quilo na tilápia comercial. E a deficiência dessa vitamina também faz com que os animais apresentem menores taxas de crescimento, menor sobrevivência, e ela tem sido cada vez mais utilizada até para diminuir o uso de antibióticos na piscicultura, principalmente nos sistemas intensivos. A vitamina B8 do complexo, assim, que é a colina, né, a vitamina do complexo B, ela também tem que estar presente na ração em teores maiores, 375 miligramas por quilo, e ela é responsável também esse teor, né, e ela influencia nas melhoras de conversão alimentar e ganho de peso. Dentro da nutrição, além das exigências nutricionais para a gente entender o organismo do animal e como formular essas rações para esses animais, precisamos entender também o comportamento dos alimentos. Os alimentos, eles são divididos em alimentos energéticos e alimentos proteicos, em dois grandes grupos. Os alimentos energéticos são aqueles que têm em sua composição menos que 20% de proteína bruta. O milho hoje é um dos mais utilizados. Entretanto, os nutricionistas têm buscado substituir o milho devido às oscilações de preço, o aumento de preço no mercado externo e do aumento do dólar. E o milho, mas ainda assim ele é o que apresenta melhor digestibilidade, um coeficiente de digestibilidade aparente maior de 90%, e ele entra como fonte energética para a tilápia. O farelo de trigo, ele também é utilizado, que era de arroz e sorgo, porque esses últimos dois, eles possuem baixo tanino, e também, então, portanto, são boas opções, porque o tanino, ele também é um fator antinutricional
que atrapalha o desenvolvimento desses animais de criação. Os alimentos proteicos são aqueles que têm um teor de proteína bruta maior do que 20%. Eles podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Naturalmente, os peixes têm uma melhor digestibilidade de peixes de origem animal, assim, do que o de vegetal, exceto, né, os animais herbívoros, né? Os peixes herbívoros, mas e os onívoros com preferência a vegetais, mas os alimentos mais utilizados, mais comuns para a produção de peixes em geral, para a formulação de ração de peixes em geral, é a farinha de vísceras, a farinha de peixe, a farinha de sangue, a farinha de carne, a farinha de pena e a farinha de sangue tostada. E, né, dentro desses seis alimentos mais utilizados, a farinha de vísceras é mais digestível que a farinha de peixes, a farinha de sangue mais digestível do que a de carne, e assim sucessivamente. A questão é que a diferença é que a farinha de sangue atomizado aumenta esse processo de atomização, aumenta a digestibilidade da farinha de sangue em relação àquela que só tostada. Os alimentos proteicos de origem vegetal, que também possuem mais que 20% de proteína bruta, é o farelo de soja, hoje o mais utilizado, tendo como desvantagem, e, na verdade, há uma atenção maior contra a questão da limitação da metionina, muitas vezes tendo que ser suplementada. Farelo de algodão, 28% de proteína bruta, farelo de algodão, 32%, o glúten de milho, 60%, o glúten de milho, 21% de proteína bruta e o farelo de canola. A digestibilidade também é maior para o farelo de soja, farelo de algodão, depois o farelo de algodão 32 e assim por diante. Os aminoácidos limitantes que devem os aminoácidos limitantes de maior representatividade na tilapicultura devido aos ingredientes utilizados para formular suas rações é a isoleucina, a metionina, a cistina, a arginina e a treonina. Os coeficientes de digestibilidade aparente desses ingredientes relatados nos slides anteriores, que mais são utilizados na produção das rações de tilápia, possuem em geral uma digestibilidade boa de aminoácidos, que é maior do que 70% dos ingredientes. Só o farelo de algodão 28% e 32% aqui apresentam digestibilidades menor que 70% em determinados aminoácidos, como a treonina, a valine, o ácido aspartico e a glicina e a prolina, ou seja, eles estão em termos de digestibilidade, eles têm menos que 70% de digestibilidade no farelo de algodão. E a lisina é no farelo de algodão de 32%. A metionina e a cistina também ela tem uma digestibilidade, uma limitação no farelo de soja. É algo que também tem que se atentar. Aqui é um exemplo de alguns ingredientes sendo utilizados, a proporção de alguns ingredientes utilizados em determinados tipos de ração, as rações mais comuns, né, hoje no mercado. A gente percebe que as rações de 26% e 32% de proteína bruta têm um nível bem menos concentrado de farinha de peixe, né, de 4% a 6%. E o farelo de soja é o que tem maior proporção dentro da ração da tilápia, de 38,3%, 48,5% e 50,8%, mas de 36% de proteína bruta no sistema de Raceway. E outros, aí tem outros ingredientes que eles são utilizados mais como fonte energética. E aí o premix vitamínico mineral que dá a quantidades necessárias para suprir tanto dos macros microminerais como das vitaminas. Uma coisa importante a se atentar aqui é que também deve ser adicionado fosfato bicálcico para suprir aquela relação de cálcio e fósforo. Então, a gente vê que hoje a nutrição da tilápia, a gente pode falar que dentro do Brasil é a que tem um pacote tecnológico, um pacote nutricional mais bem estabelecido,
mas ainda assim precisa de muitas pesquisas para entender melhor essas exigências nutricionais, principalmente em relação a peso, idade, linhagem e reprodutores. Necessidade desses nutrientes em cada uma dessas fases. As equações de predição podem ser uma alternativa para a nutrição na piscicultura, de energia digestível, de proteína digestível, aminoácido digestível e fósforo disponíveis, porque isso faz com que essas formulações saiam mais rápidas e também menores custos com ensaios de digestibilidade, que normalmente são caros. Então, fazer trabalhos em que não contemos equações que realmente representem aquela determinada situação, represente aquela espécie, vai fazer com que, na prática, nós desenvolvemos a formulação das rações desses peixes de forma mais rápida e chegando mais rápido também para o produtor. Os prebióticos e probióticos também têm sido muito utilizados e têm se mostrado eficientes na formulação das rações dos peixes, especialmente da tilápia, especialmente desses peixes cultivados de forma intensiva, extremamente intensiva, como é o caso da tilápia. Os prebióticos e probióticos em tanques secos, eles são utilizados na ração, mas também no tanques escavados tem se utilizado muito na água e também tem sido mostrado eficientes, tanto porque melhora a qualidade da água e aí reflete também na qualidade do peixe. E hoje a gente também tem uma carência em pesquisas relacionando a nutrição desses animais com a qualidade da carne. Hoje o peixe, como eu falei, por exemplo, a eutrophização é uma das coisas que podem causar prejuízos na qualidade da carne, só que ainda tem poucos estudos falando sobre isso. E é um ponto muito importante para o desenvolvimento da cadeia. Eu agradeço a atenção e até a próxima.